Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, é o seguinte, nós começamos a falar na semana passada a respeito do Código de Ética. Nós vimos, então, uma pequena parte do Código de Ética, vimos a parte de direitos e deveres do farmacêutico e agora a gente vai entrar na parte de proibições. Vocês vão ver que essa parte é a parte mais longa, mais extensa, que mais tem regras, mas lembrem que essas regras só existem porque provavelmente algum profissional ou alguns profissionais acabaram por fazer coisas não muito corretas e resolveram, então, colocar essas regras para evitar que isso venha acontecer novamente, ou se acontecer, que a coisa seja um pouquinho mais difícil de não se perceber e que a pessoa que tenha feito isso venha pagar por isso. Então, vamos lá falar das proibições. Então, é proibido ao farmacêutico. Essa primeira proibição já é bastante interessante, porque ela envolve 3 pontos bem interessantes. Então, é proibido participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de pesquisa não aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa, Comissão Nacional de Ética ou Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, quando a gente vai trabalhar com fazer alguma pesquisa que envolve seres humanos ou animais, a gente tem que passar, apresentar essa pesquisa para um comitê de ética, e esse comitê de ética vai indicar se essa pesquisa pode ser feita ou não, se vai ter problemas com as pessoas, com os animais, e vai dar um parecer, e com esse parecer, se ele for favorável, a gente pode continuar, se ele não for favorável, a gente não pode continuar. E ele também não pode participar de nenhum tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos. Eu coloquei aqui algumas informações para que vocês entendam melhor o que seria isso. Para algum tipo de experiência com fins bélicos. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma página da internet, inclusive o link está aqui, se vocês quiserem acessar depois, que fala de armas químicas e biológicas. Então, nós, como farmacêuticos, nós não podemos trabalhar em experiências que envolvam qualquer coisa que venha, seja química ou seja biológica, que venha prejudicar as pessoas no futuro. Desenvolver algum tipo de material que venha a ser utilizado como arma no futuro. Da mesma forma, nós não podemos trabalhar em nenhum tipo de experiência, fazer nenhum tipo de experiência com os fins raciais. Aqui também eu deixei um link para essa reportagem aqui, que fala um pouco dos experimentos nazistas na Segunda Guerra. Eles tinham vários experimentos, muitos deles relacionados a questões raciais mesmo, né? Então, experiências assim catastróficas, se utilizando, né, de raças como cobaias, raças que eles consideravam como inferiores. Então, a utilização de raças ou qualquer tipo de trabalho que envolva algum tipo de raça por considerar aquela raça ou inferior ou mais propensa, tudo isso também infringe nosso código de ética. E as questões também eugênicas, os fins eugênicos, que tem um pouquinho mais, um pouquinho além da questão racial, é a questão eugenia, não é nada mais, nada menos do que tentar, de alguma forma, com experimentos, fazer uma melhoria da raça. Como a gente faz, muitas vezes, a melhoria da raça de animais para que os animais produzam mais carne, produzam mais leite, produzam mais ovos e assim por diante. Existiram e ainda existem em alguns países alguns experimentos para fim de melhoria de raça. Então, isso é também
proibido dentro do nosso código de ética. Nós não podemos trabalhar com experimentos que sejam para, entre aspas, aprimorar a nossa raça. É proibido também exercer simultaneamente a medicina. Ah, então eu não posso fazer medicina? Pode, você pode fazer medicina, mas você não pode exercer a medicina e a farmácia ao mesmo tempo. Você não pode ser médico e farmacêutico ao mesmo tempo. Existe um porquê. Não provável, mas é possível que alguém que se forme em medicina e seja farmacêutico possa imaginar que, se ele tiver um consultório médico e uma farmácia, ele vai poder indicar mais medicamentos para um determinado paciente, ele vai ganhar 2 vezes, atendendo o paciente como médico e mais tarde vendendo para ele o medicamento. E aí vem, então, uma questão de pensar se, de repente, aquele medicamento que o médico indicou é um medicamento que realmente se faz necessário ou simplesmente ele indicou para ter um lucro dobrado. Então, existe essa proibição para evitar que isso aconteça. Existem médicos que são farmacêuticos, mas ou eles exercem um ou eles exercem outro. As duas ao mesmo tempo não é permitido. É proibido também exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, nós temos todas aquelas áreas de atuação, 130 e poucas áreas. Então, nós temos que realizar nossa atividade dentro dessas 130 e poucas áreas. Algo que não está dentro daquela relação seria uma atividade não reconhecida e nós não podemos, então, realizar esse tipo de atividade. Por exemplo, é um exemplo assim bem chulo, mas eu, como farmacêutico, eu não posso dar um passe numa pessoa lá na farmácia. Por quê? Porque não é uma atividade que seja reconhecida pelo nosso conselho. Eu não posso fazer alguma atividade que seja relacionada com fisioterapia. Por quê? Porque não é reconhecido pelo nosso conselho, e assim por diante. O que mais? É proibido praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Então, existem essas 3 palavras que norteiam, digamos assim, algumas ações erradas de um farmacêutico. Então, já avisando a vocês, a atividade de vocês tem relação a essas 3 palavras. Então, eu vou pedir que vocês verifiquem qual que é a definição de cada uma delas e crie uma situação de um farmacêutico cometendo algum ato de negligência ou de imperícia ou de imprudência. Dos 3, na verdade. Ok? Mas isso está descrito lá no material de vocês. É proibido deixar de prestar assistência técnica efetiva aos estabelecimentos com o qual mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização de seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça a pessoa efetivamente sua função. Então, isso tem a ver muito com aquele passado que nós comentamos lá nas primeiras aulas, onde o farmacêutico dava o nome para a farmácia, né, como se falava na época. Então, ele era contratado, mas ele não aparecia para trabalhar. Então, basicamente, é isso. É proibido fazer esse tipo de ação e está realmente baseado nessa problemática que vem lá do passado. É proibido realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica. Vou contar uma história para vocês de um caso de uma farmacêutica que foi presa porque existia um determinado uma determinada substância no mercado que era utilizada como contraste radiológico. E esse contraste radiológico então funcionava da seguinte maneira: a pessoa ingeria, era um líquido, ingeria esse líquido
não era absorvido pelo organismo, então a pessoa ingeria, o líquido ficava lá, a pessoa fazia lá a sua radiografia, o raio-x, eu não lembro exatamente qual que era o teste que se fazia, e depois, com o passar do tempo, esse líquido era expulso pelas fezes e pela urina. E ficou muito cara a importação, numa determinada época, dessa substância, vinha lá do Japão, se eu não me engano, e eles resolveram tentar fazer desenvolver o produto aqui, sintetizar o produto aqui no Brasil, na própria indústria. E acreditaram que não tinham feito certo, só que as pessoas começaram a utilizar e começaram a morrer, porque aquele produto não estava com as características corretas, ele estava sendo absorvido pelo organismo e estava intoxicando as pessoas. Então, isso é uma forma de ato fraudulento, porque não foi feita a solicitação para a Anvisa para fazer esse desenvolvimento do produto dentro da indústria, então eles fizeram por baixo dos panos, e a farmacêutica acabou sendo presa e acabou respondendo na justiça pelas mortes que ocorreram, que foram várias. Outro ato fraudulento que é bem da nossa época, bem dos dias de hoje, é pegar álcool de uma mangueira de combustível e tentar transformar ele em álcool gel. Infelizmente, a gente viu alguns casos, inclusive de farmacêuticos fazendo isso, né? Então, é uma fraude. Então, está no Código de Ética que a gente pode pagar por isso se a gente fizer esse tipo de procedimento. O que mais? É proibido fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou de quaisquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano ou aos animais. Então, qualquer coisa que a gente faça, nem que seja só tomar conhecimento, não precisa nem agir, mas só tomar conhecimento e não ter nenhum tipo de atitude, já é suficiente para que a gente possa ser enquadrado dentro do nosso código de ética. Então, de repente, questão de aborto, por exemplo, é muito comum as pessoas, até hoje, entrarem dentro de uma farmácia e pedirem certos medicamentos que podem induzir ao aborto. Então, você, como farmacêutico, tem que tomar algum tipo de atitude e você não pode simplesmente ignorar aquilo acontecer ou fornecer, inclusive, alguma substância. Tudo isso pode te enquadrar no Código de Ética. Aqui é grande porque são várias ações. Mas eu vou resumir, eu não vou nem ler, eu vou só resumir. Também é proibido você trabalhar com alguns formatos, como eu vou explicar, de medicamento. Então, vamos pensar o seguinte. Quando uma pessoa vai até uma farmácia e ela pede um determinado medicamento, você entrega ele na embalagem. Na embalagem tem a informação do medicamento, tem o nome do medicamento, tem a concentração, tem o número de comprimidos, tem várias informações ali dentro. Então, o que eu faço? Eu dispenso a caixinha do comprimido. Agora, é proibido eu simplesmente pegar aquele comprimido, abrir, colocar num outro frasco, entregar esse frasco para a pessoa sem identificação nenhuma. Eu posso sofrer severas consequências se eu fizer isso. Da mesma forma, nas farmácias de manipulação existia uma técnica, digamos assim, um tipo de acerto entre médicos, prescritores e farmácias, que o médico, ao invés de prescrever da forma correta uma receita, ele colocava lá um código que só ele e o farmacêutico daquela determinada farmácia que ele tinha feito um tipo de conchavo conseguiam entender. Então, colocava lá, por exemplo, ao invés de colocar várias substâncias diferentes, suas concentrações e tudo mais, ele colocava lá, sei lá, kit de emagrecimento, tantas cápsulas.
Então, se o paciente fosse numa outra farmácia de manipulação que não fosse aquela que o médico indicou e chegasse lá, apresentasse a prescrição, a farmácia não ia conseguir fazer porque eles não iam saber o que era esse kit de emagrecimento. Então, esse tipo de conchavo também pode levar o farmacêutico a responder por esse crime, porque ele está tirando, além de tudo, ele está tirando a possibilidade do paciente escolher o local onde ele quer fazer o seu medicamento, onde ele quer manipular seu medicamento. Porque com esse tipo de conchavo, o médico e o farmacêutico eram os únicos que sabiam quais seriam as substâncias que teriam dentro daquele kit, ok? Utilização, então, desse tipo de código, esse tipo de coisa, só pode acontecer dentro de um hospital, dentro do processo de separação de medicamentos, dose unitária, assim por diante, mas é bem mais específico, tem que ter o nome do medicamento, tem que ter indicações do medicamento, mas você pode colocar um código para identificar, às vezes, o paciente, identificar o leito, identificar a enfermaria onde ele está e assim por diante. Mas a utilização de códigos é totalmente proibido. Ainda proibido ao farmacêutico obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, quando no exercício de suas funções. Então, quando eu sou visitado, né, e sou fiscalizado, seja pela vigilância sanitária ou seja pelo fiscal do conselho, eu não posso, de forma alguma, impedir ele de fazer a fiscalização ou, pelo menos, dificultar a fiscalização dele. Posso pagar também um preço alto por isso, porque o Código de Ética fala que eu não posso fazer isso, porque é proibido. Que mais? Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como piso salarial, que veio lá de convenção coletiva, de CID, etc. Então, a gente tem um piso salarial e ninguém pode receber menos do que o valor mínimo que está contido no piso salarial. Se você fizer isso, você pode também pagar por isso. Isso também está colocado dentro do Código de Ética, porque muitas pessoas faziam. Então, aceitavam uma proposta indecorosa de repente, ao invés de trabalhar pelo piso farmacêutico, trabalhar por 1/3, 2/3 do piso farmacêutico, que já não é muito elevado, né? É proibido também declarar possuir títulos científicos ou especialização que não possa comprovar nos termos da lei. Então, pensem num concurso público onde tem avaliação lá do seu currículo, avaliação de títulos. Se você tem graduação, você ganha uma pontuação, se você tem mestrado, você ganha mais pontos, se você tem doutorado, você ganha mais pontos ainda. E daí você entrega o seu currículo, você não tem doutorado, mas você coloca lá que tem, para ganhar mais pontos e tentar conseguir aquela vaga. Assim que for descoberto, você vai ser denunciado e você vai também pagar por isso. Tudo aqui a gente paga por isso, sabe? Que mais? É proibido também aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional. Então, aqui é uma coisa bem interessante. A gente tem um exemplo bastante próximo nosso. Aqui em Curitiba nós tínhamos um fiscal do conselho que fiscalizava os farmacêuticos e a esposa dele tinha uma farmácia. Então, ele jamais poderia ser o fiscal que fiscaliza a farmácia da esposa dele. Por quê? Envolvimento pessoal, algum tipo de interesse. Então, um outro fiscal era designado para ir fiscalizar a farmácia da esposa desse primeiro fiscal. Se ele fosse fiscalizar, ele poderia também sofrer um processo ético. Que mais? É proibido permitir interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor.
Então, você é chamado para trabalhar como perito ou auditor em uma determinada situação e chega a uma determinada conclusão. E essa conclusão não é muito favorável a quem foi auditado. Ele não pode interferir no teu resultado, ele não pode dizer, muda esse resultado, porque senão eu vou perder minha empresa, muda esse resultado, porque senão eu vou sofrer algum tipo de pena, ou eu te pago para mudar esse resultado. Ele não pode permitir esse tipo de interferência de ninguém. É proibido também exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar ou suspensão. Então, imaginem que você é um farmacêutico que já passou por alguns problemas, já passou pela comissão de ética do conselho e foi suspenso. Então, se você foi suspenso lá por 3 meses, que é o mínimo que suspendem quando é necessário, e você é pego trabalhando numa farmácia nesse período de tempo, você pode, né, ser novamente enquadrado no Código de Ética, ser outra vez, passar outra vez pelo Comitê de Ética e receber uma pena maior ainda. É proibido também extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, distribuir, transportar, manipular, fazer qualquer coisa, na verdade, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo um medicamento, produto sujeito ao controle sanitário e substância em contrariedade à legislação vigente, por permitir que tais práticas sejam realizadas. Aqui é coisa bem simples. Medicamento controlado, você vai lá e entrega fora das normas, entrega o medicamento sem a retenção de receita. Pronto. Medicamento que não foi aprovado pela Anvisa e está lá na tua farmácia e você dispensa esse medicamento. Pronto, já é suficiente. O que mais? Exercer a profissão em estabelecimento não registrado, cadastrado ou licenciado nos órgãos de fiscalização sanitária, de exercício profissional, junto comercial, Secretaria de Fazenda, etc. Então, se você trabalhar numa farmácia que, na verdade, ela não é farmácia porque ela não está registrada, não é totalmente irregular, você vai ter que pagar por isso. Por isso que eu falei para vocês que sempre que vocês forem trabalhar em qualquer local, obrigatoriamente vocês têm que passar pelo conselho, e o conselho que vai dar o aval para vocês pode trabalhar ou não pode trabalhar. Por quê? Porque lá eles têm todas as informações de todas as empresas que estão registradas, e eles vão dizer, essa empresa está registrada, então você pode trabalhar, ou essa empresa está irregular, não está registrada, então se você for trabalhar, você vai pagar por isso. Ok? O que mais? Aceitar a interferência de leigos em seu trabalho e em suas decisões de natureza profissional. Então, aquela coisa não mais tão comum, mas que antigamente era bastante comum. Você ser o farmacêutico de uma pequena farmácia e ter um proprietário leigo que se intromete no seu trabalho, que não permite que você faça o seu trabalho corretamente. Tudo isso, então, e você se permitir a deixar que isso aconteça, pode também fazer com que você sofra um processo ético. Delegar aos outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica. Então, por exemplo, eu sou farmacêutico, eu sou o único que pode realizar atenção farmacêutica dentro do meu estabelecimento. Se de repente eu treino um atendente meu e falo, olha, vai lá você fazer agora, eu estou delegando um outro profissional que não tem, não pode fazer isso, porque é uma atribuição exclusiva minha, e se ele estiver fazendo, eu estou delegando, então, para alguém que não poderia fazer, então eu posso pagar por isso. É proibido omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a farmácia ou com profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos relacionados à atividade farmacêutica, em qualquer das suas áreas de abrangência. Então, aqui a gente tem, assim, né, não é só questão de você fazer, mas é você trabalhar num local, você saber que a coisa está errada e você se omitir de
de fazer algum tipo de denúncia nos órgãos competentes. Então, o fato de você se omitir também é um fato que pode te levar a sofrer uma penalidade ética. Outra ação que pode te levar a uma penalidade ética: assinar trabalho realizado por outrem, alheio à sua execução, orientação, supervisão, fiscalização, ou ainda assumir responsabilidade por ato farmacêutico que não praticou ou do qual não participou. Então, aqui é bem simples, aquela coisa que a gente vê, às vezes, o farmacêutico não faz o seu trabalho, uma outra pessoa faz para ele, né? E ele assume que ele fez esse trabalho. Então, isso pode também levar o farmacêutico a responder por isso. Então, a sua atividade, né, como farmacêutico, tem que ser realizada por você. Prevalecer-se do cargo de chefia o empregador para desrespeitar a dignidade dos subordinados. Aqui também tem uma questão de que não é porque você é farmacêutico que você é melhor do que os seus subordinados. Independente de você ser o dono ou ser o farmacêutico e ser o supervisor, se você for desrespeitoso, se você for, de alguma forma, trabalhar mal com essas pessoas, elas podem te denunciar para o conselho e você pode sofrer um processo também. Também é proibido pleitear de forma desleal para si ou para outro emprego, cargo ou função exercido por outro farmacêutico, bem como praticar atos de concorrência desleal. Então, tipo assim, existe um farmacêutico que está trabalhando lá numa farmácia e eu quero o cargo dele, eu vou lá para o proprietário e falo: olha, acho que esse farmacêutico aí está roubando, está desviando o medicamento, não sei o quê, fica de olho nele. Eu sou melhor que ele, por que você não manda ele embora e me contrata? Esse tipo de coisa assim. Ou às vezes até é uma coisa mais por baixo dos panos. Mas isso pode te levar a sofrer uma penalidade também. Outra proibição: fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor. Então, a gente tem o caso desse medicamento que está sendo bastante falado agora no momento, que é utilizado para tratamento de malária, mas que estão estudando ainda a possibilidade de ele ter um bom resultado no Covid-19. Então, o que acontece? A função dele, a atividade dele está relacionada com a malária ou com outras doenças, né? Então, isso ainda não... Outras ações, como essa ação contra o Covid-19, não foram aceitas ainda e liberadas pela Anvisa. Então, se eu começar a indicar esse medicamento para uma pessoa para tratamento de Covid-19, eu estou infringindo uma lei, porque a indicação dele não é para essa doença. Então, eu estou trabalhando de uma forma incorreta, eu não estou trabalhando dentro do que a legislação fala. Só depois do momento que a Anvisa fizer a liberação é que eu posso fazer essa indicação, ok? Proibição também: exercer atividade no âmbito da profissão, interação com outras profissões, concedendo vantagem ou não aos demais profissionais habilitados para direcionamento de usuário, visando o interesse econômico e ferindo o direito desse de escolher livremente o serviço e o profissional. Então, aqui, mais uma vez, batendo naquela tecla do farmacêutico que faz um acordo com o prescritor para que o prescritor faça lá as suas prescrições, as suas receitas e junte um adesivinho nessa receita,
um cartãozinho da farmácia e diga assim, olha, compra, manda fazer nessa farmácia, porque é essa farmácia que eu confio. Porque aí, nessas situações, sempre envolve uma questão financeira. O médico, ele recebe uma comissão da farmácia para que ele indique que seja feito e manipulado o medicamento naquela farmácia específica. Então, também pode trazer um certo problema para o farmacêutico se ele participar desse esquema. É proibido receber remuneração por serviço que não tenha efetivamente prestado. É proibido coordenar, supervisionar, assessorar, exercer fiscalização sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma, bem como prestar serviços à empresa, estabelecimentos que forneçam drogas, medicamentos, insumos, correlatos, etc. Ou seja, quando eu sou um fiscal da vigilância sanitária e eu tenho algum tipo de interesse numa empresa, eu não posso fiscalizar aquela empresa. Quando eu sou profissional, sou um farmacêutico fiscal do profissional, né, da profissão, eu não posso ir fazer essa fiscalização numa empresa que eu tenha algum tipo de interesse. Então, é só reforçando aquilo que já foi falado anteriormente. Proibido submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho técnico em prejuízo da sua atividade profissional. Então, aquela coisa de colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então, você pode indicar medicamentos, mas você não vai indicar medicamentos que não sejam necessários só para que você ganhe uma bonificação maior no final do seu mês. Então, você pode e você deve fazer as indicações, mas dentro daquilo que realmente é necessário para o paciente. Nunca pensar na questão mercantilista, quanto mais eu vender, mais eu vou receber no final do mês. Ok? Proibido deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal termo de consentimento livre esclarecido para sua realização envolvendo seres humanos após as devidas explicações sobre sua natureza e suas consequências. Aqui, quando a gente vai fazer um trabalho científico que envolve seres humanos, já foi falado lá atrás, desculpa, que é necessário a passagem desse trabalho por um comitê de ética para que eles aprovem. E quando você vai abordar um paciente, ele tem que estar ciente daquilo que ele vai passar dentro daquela pesquisa. Então, tudo que vai acontecer com ele dentro daquela pesquisa. Então, você precisa explicar para ele e você precisa dar um documento que é o termo de consentimento livre esclarecido, que ele assina, dizendo que ele concorda com tudo que vai ser feito e ele sabe dos resultados que ele pode ter ou das consequências que ele pode sofrer se ele passar por aquele experimento. Então, a gente nunca pode deixar de pegar esse documento, ok? Que mais? Proibido. Utilizar-se de conhecimentos da profissão com a finalidade de cometer ou favorecer atos ilícitos de qualquer espécie. Então, me utilizar do meu conhecimento para qualquer ato ilícito. Eu tenho conhecimento de solventes que, de repente, podem ajudar a refinar cocaína. Não é por isso que eu vou ajudar a refinar cocaína. Fazer uso de documento, atestado, certidão, declaração falsa ou alterada. Isso para qualquer pessoa, né? É crime civil e crime dentro do nosso código de ética também. Permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais, sigilosas e transferíveis, utilizados em sistemas informatizados e inerentes à sua atividade profissional. Então, farmacêutico que trabalha com medicamentos controlados, ele tem uma senha que ele tem que acessar o sistema que a gente chama de SNGPC, que é um sistema de controle desses medicamentos controlados. E muitas vezes o farmacêutico passa para um funcionário a senha para que esse funcionário vá lá e preencha os dados diariamente que são necessários. Então, é proibido. É proibido exercer interação com outros estabelecimentos, farmacêuticos ou não, de forma a viabilizar a realização de prática vedada em lei ou regulamento. Então, de repente,
as várias farmácias resolvem, de uma determinada cidade, resolvem se juntar, se unir para aumentar o preço do álcool gel, né? Então, é uma prática que é vedada pela lei hoje, né? E, de repente, o farmacêutico se junta com outros profissionais para fazer isso. Então, proibido. Proibido assinar laudo ou qualquer outro documento farmacêutico em branco, de forma a possibilitar, ainda que por negligência, o uso indevido de seu nome ou atividade profissional. Ninguém assina papel em branco nos dias de hoje, né? Ainda mais quando você está dentro do teu local de trabalho. Você não vai assinar um papel em branco, porque isso pode ser utilizado das mais diferentes formas, né? Então, se você fizer isso, você vai ter que pagar por isso. Proibido intitular-se responsável técnico de qualquer estabelecimento sem autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia. Então, mais uma vez, você só vai ser o responsável técnico se o Conselho Regional de Farmácia te liberar para isso, e ele vai dar um documento dizendo que você é o responsável técnico da farmácia. É só a partir desse momento que você é considerado como tal. Proibido divulgar informação sobre temas farmacêuticos de conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional ou que contraria a legislação vigente. Então, hoje também essa questão do álcool gel, né? De repente você como farmacêutico começar a falar, não, pega o gel de cabelo, mistura álcool que você vai ter o álcool gel. Pronto, já é suficiente. Proibido promover a utilização de substâncias ou comercialização de produtos que não tenham indicação terapêutica analisada e aprovada, bem como aqueles não estejam descritos em literatura, etc. Então, são aqueles produtos, muitas vezes ditos como medicamentosos, que não têm registro no Ministério da Saúde. Basicamente é isso. Se você for pego com esse tipo de produto no seu estabelecimento, você vai ter que pagar por isso. É proibido utilizar-se de qualquer meio ou forma para difamar, caluniar, injuriar ou divulgar preconceitos e apologia a atos ilícitos ou vedados por lei específica. Também, né? Usar a rede social para falar mal de conselhos, usar a rede social para falar mal de vigilância, para falar mal de colegas, assim por diante. É proibido exercer sem a qualificação necessária o magistério, bem como utilizar essa prática para aproveitar-se de terceiros em benefício próprio ou para obter qualquer vantagem pessoal. Então, essa questão aqui do magistério, você tem que estar qualificado para isso. Caso contrário, você não tem essa possibilidade, essa habilidade para trabalhar dentro do magistério. Então, você tem que estar habilitado para isso. Proibido exercer a profissão em funções relacionadas à farmácia, exclusivas ou não, sem a necessária habilitação legal. Então, aqui é o caso, por exemplo, da farmácia homeopática. Você só vai estar habilitado a trabalhar numa farmácia homeopática se você tiver disciplina de homeopatia dentro da sua grade na graduação e ter feito uma carga horária. Hoje, se exige uma carga horária de pelo menos 120 horas. Você tem que comprovar esses dois lá no conselho, aí o conselho te dá essa permissão para trabalhar numa farmácia homeopática. Caso contrário, se você não tiver um desses dois itens ou nenhum dos dois itens e for trabalhar numa farmácia homeopática, você está trabalhando de forma irregular. Proibido enviar receitas com prescrições médicas ou de outras profissões em desacordo com a técnica farmacêutica e a legislação vigente. Então, tem vários pontos que têm que ser avaliados numa receita, várias informações que têm que estar presentes numa receita para você poder aviar essa receita e dispensar os medicamentos. Se você não se importar com isso, você acabar dispensando medicamentos com uma receita que está faltando informações, você pode pagar por isso também. Que mais? Proibido produzir, fabricar, fornecer, em desacordo com a legislação vigente, radiofármacos e conjuntos de reativos ou reagentes destinados a diferentes análises complementares do diagnóstico clínico. Então, tem uma legislação específica para isso, para desenvolver medicamentos
radioativos e desenvolver reativos também para análises de vários exames, análises clínicas e tudo mais. E se você não seguir essa legislação, também você vai ter que pagar por isso. Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário, modificar seus componentes básicos, nome e demais elementos objeto de registro, contrariando as disposições legais e regulamentares. Esse item entrou na última versão do Código de Ética, exatamente por aquele caso daquela farmacêutica que alterou o produto dentro da fábrica, né? Então mudou o processo de fabricação e deu um resultado errado, né? Então esse item acabou entrando exatamente por esse caso. O que mais? Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o farmacêutico, a profissão, instituições, entidades farmacêuticas, sob qualquer forma. Então, se você fizer algum tipo de calúnia, falar mal, sendo uma mentira, né, de farmacêutico, do conselho, de sindicato, esse tipo de coisas, também pode pagar por isso. E quando você está atuando no serviço público, ainda tem 3 regrinhas que você, farmacêutico, tem que levar em consideração. Então, utilizar-se do serviço para executar trabalhos de empresa privada, de sua propriedade ou de outrem, como forma de obter vantagens pessoais. Então, imagine você trabalhando no serviço público e você tem uma empresa que é do seu nome. Aí você, no serviço público, cria um projeto, um edital de licitação de um determinado produto que a sua empresa vende e direcionar isso para a sua empresa. Pronto. O que mais? Cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço. Então, você, como funcionário público, já recebe do governo, então você não tem que cobrar absolutamente nada pelo seu trabalho. Se você fizer isso, você vai cair no código de ética também. E reduzir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida de outro farmacêutico. Então, é aquele caso assim de você ser o chefe de vários farmacêuticos e, por algum motivo, tem um farmacêutico lá que você não gosta e você, como chefe, resolve, não vou baixar o salário dele. Também não pode. Então, basicamente, como eu falei, são várias as proibições, né? É uma relação bastante grande, mas essas são as proibições principais que o nosso Código de Ética prevê e que nós podemos sofrer algum tipo de sanção se, por um acaso, a gente descumprir alguma dessas regras. E, claro, tem outras regras que não estão previstas no Código de Ética. Se acontecer de você, de repente, ser denunciado por alguma coisa, e isso não está previsto no Código de Ética, um comitê de ética vai avaliar a sua situação e vai verificar o que realmente está certo, o que está errado nessa sua atitude, e vai, então, como num tribunal, vai decidir se você é culpado ou inocente e qual que é a sua pena em relação a isso. Então, semana que vem a gente termina de ver o Código de Ética, tá bom? Até mais, gente. Boa noite.